presente e também refletindo sobre aquilo que eu entendo esta visão multidimensional de Kepler. Muito obrigado. Eu vou passar então a palavra à professora Maria Francisca Candelária, da Centro de Bernardo Pinto. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor professor Dr. Vescovo Gonçalves, senhores membros da banca, autoridades acadêmicas, senhores professores, todos os presentes, meu bom dia. Eu gostaria primeiramente de agradecer à Faculdade de Direito da Universidade do Porto, que também nos apoia neste colóquio, e de uma maneira especial eu gostaria de expressar os meus profundos agradecimentos ao professor catedrático Dr. Paulo Ferreira da Cunha, cuja obra, muito mais do que transpor mares e fronteiras, exerce um papel unificador neste momento em que o mundo está fragmentado, multifacetado, em crise. As luzes do pensamento do professor Paulo Ferreira da Cunha realmente tem um condão muito especial que nós vemos de uma maneira interessante. Eu tomo a liberdade de dizer que eu me considero discípula do professor Paulo Ferreira da Cunha, cuja obra, desde 1995, tem inspirado e guiado os meus estudos. Então, eu expresso a ele os meus respeitos, a minha gratidão e a minha convicção na relevância de que a sua obra no momento atual, que ao mesmo tempo é erudita, profunda, ou seja, deita raízes no passado e mostra-se profundamente atual e consentâneo com as questões do nosso tempo. Pois muito bem, senhores, eu não vim trazer respostas, eu vim propor questões, eu vim propor indagações e submetê-las às vossas doutas críticas. Portanto, as respostas, se houverem, os senhores a terão, e nem eu, muito menos eu. Eu venho trazer a indagação. E eu os convido para, nesta nossa manhã de estudos, intentarmos um esboço, quiçá, de uma possível semiologia para o futuro da República. De que maneira? Tentando enxergar signos, e por isso uma semiologia, tentando decodificar alguns sinais que se nos fazem muito presentes, talvez não somente no contexto específico do direito, mas que nos vem de outras fontes, de outras verbes, de outras disciplinas. Então, este nosso momento é de uma reflexão interdisciplinar. E neste ponto, eu gostaria de elogiar e de fazer a homenagem a este Instituto Jurídico Interdisciplinar do Porto, que tem uma missão institucional de importância preponderante no contexto da atualidade. Pois muito bem, vamos então, nesse nosso prelúdio semiológico, tentar decodificar 5 signos, em princípio. É claro que são muitos, talvez incontáveis e muitos, mas vamos tentar decodificar 5. O primeiro deles é um panorama geral da sociedade multifacetada, diversificada, fragmentada e, ao mesmo tempo, repleta de nexos e de interconexões. Na verdade, nós estamos falando sobre o ambiente da complexidade. E o que é a complexidade? A complexidade, no fundo, é um nexo. Então, nós estamos vivendo um
que nós podemos identificar. É um binômio aparentemente paradoxal, mas que na verdade está coexistindo, que é o binômio igualdade versus diferença. A República, no Estado moderno, ela tem nos dado um quantificador universal, sob o ponto de vista lógico, a quantificadores existenciais ou universais, e nós vemos que os Estados antigos, historicamente, tinham quantificadores existenciais. Na antiga Grécia, o que acontecia? Existiam homens livres, então há homens que são livres, mas atualmente nós temos quantificadores universais. O que significa isso? Significa que todos os homens são iguais. Então, há essa igualdade para todos e, ao mesmo tempo, é tutelada a individualidade, a personalidade de cada um, ou seja, a tutela jurídica aos direitos da personalidade, a intimidade, a honra. Então, nós temos um paradoxo do um e do múltiplo. Ao mesmo tempo em que cada um é considerado único, ele é igual a todos. Isso, sob o ponto de vista lógico, é uma contradição, mas é a nossa realidade, a realidade da nossa república. O terceiro signo que eu gostaria de destacar é uma questão que advém da estética, sobre a qual eu tenho debruçado as minhas atenções, e vem ao mesmo tempo da teoria do conhecimento, até porque na origem há uma junção entre a estética e a teoria do conhecimento. Elas estão jungidas no sentido de que elas se referem à percepção, à recepção de uma possível realidade. Pois muito bem, o conceito de simetria sempre foi fundamental na ideia do direito, desde o antigo ideal de justiça, em que nós temos Tênis segurando as balanças em equilíbrio, ou seja, essas balanças são simétricas. Essa simetria, ela é compatível com a necessidade de equilíbrio que o ser humano tem. Pois muito bem, mas todo o direito moderno, especialmente nos códigos oitocentistas no período napoleônico, ele foi calcado em uma ideia bidimensional de simetria, assim como a balança de Tênis, duas dimensões. E assim foi, por exemplo, a contratualística da signalmaticidade. As duas partes deveriam estar em equilíbrio, sempre uma ideia binomial, mais ou menos aos pares, e esse equilíbrio assim posto. Por quê? De onde vem isso? Então eu pude indagar nas minhas pesquisas que isso é a imagética, é a formação das imagens no cérebro humano. Como é que se formam essas imagens? Da visão de mundo. E de onde vem para o direito este equilíbrio bidimensional? Remonta provavelmente a uma ideia de propriedade calcada no solo, que vem desde as civilizações mais antigas, eminentemente agrícolas, e um conceito de propriedade que era basicamente rural, que era a terra, que foi justamente o período napoleônico quando se instaurou a base do que nós temos hoje. Então, a minha indagação, senhores, é a seguinte: atualmente, quando a ideia de propriedade está tão multifacetada e tem tantas dimensões, que nós temos a desmaterialização da propriedade, por exemplo, em ativos intangíveis e coisas assim, como é que nós estamos ainda fincados, como é que o nosso ideal de justiça está ainda fincado
ideias em translação, o que, corrijam-me se eu estiver enganado, parece-me muito mais compatível com a ideia de complexidade social sobre a qual nós falamos ao tratar o primeiro signo nesta breve comunicação. Pois muito bem, vendo esses outros conceitos de simetria, eu naturalmente derivei para a ideia de proporções, de onde vem o importantíssimo princípio da proporcionalidade no direito, que também tem essa ideia ainda binomial. E pude ver também que a proporção, ela pode se manifestar até como um algoritmo em termos de razão matemática, estando presente em diversas áreas do conhecimento, que pode ser elastecida, pode recrudescer, ou seja, ela apresenta uma plasticidade que poderia conferir ao direito, quiçá, ao menos em termos de uma teoria do conhecimento, novas perspectivas, novos ângulos de visão, novas possibilidades para nós pensarmos o futuro ideal de justiça na nossa sociedade complexa e multidimensional. O quarto signo seria a transdisciplinaridade como decorrência da complexidade. Vejam só, este movimento começou com a multidisciplinaridade, que é a reunião de diversas disciplinas. Em seguida, ele rumou para a interdisciplinaridade, que é um tema perspassando várias disciplinas. E agora nós temos a transdisciplinaridade, que é um passo além, o passo trans. O que é esse passo? Esse passo, na verdade, significa o surgimento de um novo estamento, de uma nova região do saber, ou seja, da imbricação das interfaces entre as diversas disciplinas, surge uma nova disciplina, ou seja, alteram-se as demarcações do saber, sobre as quais nos falaram epistemólogos, como por exemplo Popper, Bachelard. Então nós estamos vivendo um novo momento em que emergem esses novos campos do saber. E o direito, como os senhores sabem melhor do que eu, está cada vez mais interdisciplinar, o que quer se nos apresentar como um signo muito positivo, porque desta feita o direito pode se aproximar muito mais da sociedade civil, no qual ele vem de suas raízes, do qual promana e no qual encontra a sua razão de existir. Pois, como o quinto signo, eu tomo a liberdade de apontar as novas lógicas, que são as chamadas lógicas heterodóxicas e que se opõem ao ideal da lógica clássica de bases aristotélicas. Para a lógica clássica, entre duas proposições, uma pode ser verdadeira e a outra falsa. Se uma coisa for verdadeira e falsa ao mesmo tempo, isso é uma contradição e provavelmente a premissa está errada. É o que nos diz Kelsen, que sistematizou o direito e o tornou ciência justamente pela fundamentação lógica. Com o início nos anos 70 e culminando nos anos 90, desenvolveram-se muito nas outras áreas do conhecimento as chamadas lógicas não clássicas ou heterodoxas. Por que heterodoxas? Porque a lógica clássica é entendida como ortodoxa. Então, por isso o nome heterodoxas, porque elas se opõem a essas lógicas clássicas. E vejam, todos os códigos, todos, sem exceção, foram feitos, não sou eu quem disse, é Norberto Bobbio, são calcados na lógica clássica. Um texto de lei é um silogismo. Então vejam, eu lhes pergunto até que ponto as novas lógicas ou as lógicas heterodoxas, que têm a possibilidade ou alcance de gerir vaguidades, imprecisões, contradições e antinomias em sistemas complexos,
Unidos, principalmente, e tomo a liberdade de mencionar o papel do lógico brasileiro Newton Carneiro Afonso da Costa, com quem eu tive o privilégio de trabalhar durante alguns anos e que tem orientado os meus estudos, que é o criador da lógica paraconsistente, ou seja, é uma lógica capaz de trabalhar com inconsistências e de gerir contradições. E para o direito especificamente, nós temos desenvolvido estudos sobre a aplicação da lógica paraclássica, que é um subsistema da lógica paraconsistente. O que é a lógica paraclássica? É aquela na qual, entre duas proposições, não é necessário que uma seja verdadeira e outra falsa, mas é possível que ambas sejam verdadeiras ou ambas sejam falsas. Ou seja, são novas possibilidades para o pensamento. Temos trabalhado já há muitos anos no desenvolvimento filosófico dessas lógicas aplicadas ao direito e agora, recentemente, agora em agosto, iniciamos na Universidade Federal do Rio Grande, que fica bem ao sul do Brasil, a aplicação concreta dessas lógicas em questões jurídicas. Então, vejam só, se tomarmos esses signos, apenas esses 5 signos que foram aqui brevemente esboçados nessa comunicação, a questão que se nos apresenta é: como gerir esse contexto? Nós continuaremos a usar recursos da teoria do conhecimento, da estética, da lógica, de fases clássicas, ou nós ousaremos fazer experimentos com novos instrumentos que a razão nos tem oferecido? O professor Paulo Ferreira da Cunha nos tem falado sobre a crítica da razão jurídica, ou seja, a possibilidade de uma nova razão jurídica, que também nos foi apontada pelo mestre Luiz Alberto Pará. Vejam, ficam aqui as questões, então. E é nesse sentido que eu gostaria de destacar o papel de juristas insignes, especialmente do professor Paulo Ferreira da Cunha, que nos aponta a hermenêutica do futuro. É ele que nos traz. Quando ele nos fala sobre 4 estratos decisório-interpretativos ou construtivo-interpretativos, a partir dos quais é possível vislumbrar novos horizontes para a interpretação, nós temos então o caminho e a jornada será longa. Eu quero agradecer a atenção de todos e quero desejar que este colóquio seja um cadinho de esperança neste mundo tão conturbado, principalmente no contexto globalizado. E eu tenho certeza que o será e que poderá ir muito mais além. Muito obrigada.